tudo bem? Hoje, continuando com a nossa aula sobre a fórmula de Bhaskara, vamos falar de quando o delta é menor do que zero. O que acontece quando ele é menor do que zero? A gente sabe que a equação não tem raízes reais, mas por quê? Então, vou te explicar tudo nessa aula. E se você perdeu as outras, sugiro que você vai lá e assiste, porque a gente já falou de quando o delta é maior que zero, quando o delta não tem raiz exata e quando o delta é igual a zero. Então, tá tudo para vocês aqui na descrição. Eu vou deixar aqui também no card os outros vídeos para vocês não perderem. Então, vamos lá explicar o que acontece quando o delta é menor do que zero, tá? Vamos pensar aqui, o que é um número menor do que zero? Os números menores que zero são os números negativos. Então, quando a gente diz que o delta é menor do que zero, eu estou querendo dizer que é um número negativo. E o que isso vai influenciar na nossa fórmula, tá? Antes disso, vamos lá. Tem aqui a equação 5x² mais 3x mais 1 igual a zero. Como eu disse, é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Uma das maneiras que a gente usa para resolver uma equação do segundo grau é usando a fórmula de Bhaskara. E ela é dividida em duas partes. Primeiro, a gente calcula o valor do delta, usando a fórmula b² menos 4ac. Depois, a gente vai para essa outra parte, onde a gente vai descobrir os valores de x. E a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Nas duas fórmulas eu tenho algumas letras, ó, A, B e C. E de onde vem o A, B e C? Vem aqui, ó, da nossa fórmula. Se você olhar aqui, ó, na forma reduzida, eu tenho, ó, A, eu tenho B e eu tenho C. Então, na verdade, A, B e C são os coeficientes que, na verdade, vão ser os números que a gente tem na equação. Então, a gente precisa, primeira coisa, tirar os valores de A, B e C. Então, o A, notando aqui, ó, ele está junto com o x ao quadrado. Aqui embaixo, quem está junto com o x ao quadrado, ó, é o 5. Então, eu sei que o meu A é igual a 5. O B é quem está junto com o x. Então, aqui, ó, B, vou até pegar o sinal, tá? Tá aqui, ó, junto com o x. Quem está junto com o x, o mais 3. Ou simplesmente 3. Porque quando o número é positivo, a gente não precisa colocar o sinal. E o C é o número que está sozinho. É o termo independente que a gente fala, ó. Então, o número que está aqui sozinho é o 1. Então, o meu C é igual a 1. O que a gente faz agora? Já tem o valor de A, B e C. Então, na fórmula onde tem essas letras, eu vou trocar pelos números e a gente vai resolver. Então, meu delta vai ser o quê? B ao quadrado. Quem é B? O B está aqui, 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. Menos 4ac. O 4 está junto do A, que está junto do C. Então, aqui no meio, ó, quando a gente tem letras e números juntas, tem sempre a multiplicação escondida. Então, na verdade, vai ser 4 vezes o A, tá lá, ó. O A é 5 nesse caso. E vezes o C, que é 1. Aqui eu tenho a potência, eu tenho essas multiplicações. Na fórmula eu já posso resolver as duas ao mesmo tempo. Ó, já posso fazer a potência e a multiplicação. Então, eu vou fazer tudo de uma vez. Então, meu delta vai ser igual ao quê? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Aqui nessa multiplicação só tem esse sinal de menos. Então, vai ficar menos e a gente vai multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 é igual a 20. Agora, olha só o que a gente tem. Eu tenho 9 menos 20. Se vocês olharem, o 20 é negativo e o 9, como não tem sinal, ó, ele é positivo. Então, tem dois números aqui com sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Como que a gente faz para juntar esses dois números? Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai. Então, eu vou fazer 20 menos 9, que é 11. E aí a gente vai conservar o sinal do maior. Então, para conservar o sinal do maior, a gente faz o seguinte, a gente tampa os sinais. Qual número é maior? O 9 ou o 20? O 20. Então, qual é o sinal dele? Menos. Então, quer dizer que a minha resposta vem com o sinal dele. Então, olha só o valor que a gente encontrou aqui para o delta. O delta é igual a menos 11.
como a gente já havia imaginado, né? Ele ia ser negativo. Agora a gente vai ver o que vai acontecer na nossa fórmula quando isso acontece. Então vamos lá. Então a fórmula aqui, ó, é x igual. Eu tenho menos da fórmula, vou copiar ele aqui. Eu tenho b, o valor de b não é 3? Então vou trocar o b por 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta eu acabei de descobrir e é menos 11. Tudo isso dividido, ó, 2a. Lembra? Entre uma letra e um número tem uma multiplicação. Então vai ser 2 vezes o a, que tá aqui, que é o 5. O que a gente faz agora? Eu vou dar uma organizada, vou resolver essa multiplicação e a gente vai ver o que vai acontecer. Então eu tenho aqui o menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 11, e 2 vezes 5 é 10. Mas, e essa raiz aqui? Como que a gente faz agora? Você já se deparou com essa situação que já ficou perdido, não sabia como que fazer? Me conta aí se isso aqui já aconteceu. Encontrou uma raiz com um número negativo. E agora? Bom, quando a gente estuda raiz, a gente sabe que não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Então, quando a gente está estudando, é comum isso aqui acontecer. Apareceu, por exemplo, ó, raiz quadrada de menos 25. E a gente coloca lá na resposta. Não é que não existe. Ele não existe. E aí a gente coloca a resposta desse jeitinho, ó. Não existe em, e aí a gente coloca um Rzinho. O que isso significa? Que no conjunto dos números reais, eu não consigo calcular a raiz de um número negativo. Por quê? Se você tem dois números iguais para multiplicar e chegar em menos 25, o que acontece? Você pode ter o 5 como número, ok. Mas, se for mais 5, vai ser mais 5 vezes mais 5, dá mais 25. Tá, Michelle, mas eles podem ser negativos. Mas se você tem menos 5 vezes menos 5, o menos vezes menos também dá mais. Então, para dar menos, teria que multiplicar mais 5 por menos 5. Só que raiz quadrada tem que ser números iguais. E isso não acontece. Então, nos números reais, no conjunto dos números reais, a gente não consegue calcular o valor dessa raiz ou qualquer outra raiz que tenha um sinal negativo dentro dela. Tá, Michelle, você falou que no conjunto dos reais não consegue, mas eu consigo? Sim. Depois a gente estuda outro conjunto numérico, que são os números complexos. E lá a gente resolve esse tipo de situação. Raiz de um número negativo, tá? Lembrando que é raiz quadrada, raiz quarta, que se fosse raiz cúbica daria, tá? Mas nesse caso, ó, olha o enunciado. Aqui, ó. Não tem raízes reais. Não quer dizer que não existe nunca na vida. Não existe raiz real. Porque a gente estudou até agora só o conjunto dos números reais. Então, até o momento a gente não consegue ainda resolver essa raiz. Então, como eu não consigo resolver uma raiz negativa, a gente não tem solução real. Então, na hora de colocar o conjunto solução, eu não vou ter uma resposta, porque daqui eu parei, eu não consigo continuar respondendo, eu ainda não tenho ferramentas para resolver essa raiz, então eu não consigo resolver isso daqui. Por esse motivo que a solução, ela é vazia. E aí um detalhe muito importante que muita gente acaba fazendo, me contem se você já fez. Na hora de colocar que o conjunto é vazio, a gente tem duas maneiras. Ou a gente faz a chave sem nada dentro, ou seja, eu tenho aqui o conjunto solução, mas não tem nada, tá vazio. Ou a gente faz assim, ó, coloca a bolinha e corta. Também significa que o conjunto solução ele é vazio, não tem solução. Mas o que muita gente faz é isso aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Faz uma chave bonitinha e lá dentro coloca isso daqui. Acho que fica com medo de não querer dizer que tá vazio e coloca os dois. Só que isso aqui, acredite se quiser, não é um conjunto vazio, porque dentro da chave eu tenho um elemento. Então isso aqui não façam, gente, pelo amor de Deus, que isso daqui está errado. Você já fez isso? Se
Isso aqui é aquele tipo de coisa que quase infarta um professor de matemática, tá? Então, na hora, ó, é assim a chave, sem nada, ou a bolinha cortada. Esse ou esse. Qualquer uma das duas maneiras está correta. O importante é que encontrou o delta negativo, você nem precisa jogar na fórmula, porque você já sabe que vai chegar um momento que não tem como mais resolver. Então, encontrou o delta negativo, você já vai pular para onde? Já pula para o conjunto solução, tá? Não precisa nem colocar delta negativo, a gente não consegue resolver. A gente ainda não tem ferramentas para resolver, porque a gente só estudou o conjunto dos números reais até agora, tá bom? Então, por esse motivo, ó, solução vazia. Mas vamos lá, a gente vai resolver um outro exercício, mas essa aula tá te ajudando. Se você ficava em dúvida aqui também, já deixa aí seu comentário ajuda muito o canal. Comenta aí, eu aprendi com amor. Manda esse vídeo para todos os seus colegas aí para não errar na hora da prova. Se inscreve e ativa o sininho para não perder próximos vídeos também, tá bom? Vamos lá que a gente vai resolver um outro exercício, um probleminha super legal. Vamos embora? Então, esse tipo de probleminha é muito comum quando a gente está estudando sobre o delta, tá? Que é o seguinte: determine os valores de k para que a equação k menos 2x ao quadrado menos 6x menos 3 igual a zero não tenha raízes reais. Então, olha, em momento algum ele está pedindo a solução, ele está pedindo os valores de x, ele quer saber quais os valores de k, ou seja, quais os valores que eu tenho que colocar aqui, para que essa equação não tenha raízes reais. E aí lembra, quem determina se ela vai ter raiz, se vai ter duas iguais, duas diferentes, ou não vai ter raízes reais, é quem? O delta. Então aqui a gente só precisa lembrar do delta. Ó, ele diz que não tenha raízes reais. E isso aqui acontece quando o nosso delta é menor do que zero, ou seja, o delta é negativo. Então a gente só precisa lembrar o quê? Que o delta tem que ser menor do que zero, certo? Bom, aí como a gente resolve então se eu não preciso da fórmula, a parte da fórmula que tem o x, eu só preciso da parte que tem o delta. Lembra? Delta. Como que a gente faz para encontrar o delta? O delta ele é igual a quê? Se ele é igual a b ao quadrado menos 4ac, aonde tem o delta, eu posso trocar por b ao quadrado menos 4ac. E é o que a gente vai fazer, ó. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. E aqui, menor, então continua menor do que zero. Então, eu vou resolver essa inequação. Inequação por quê? Eu não tenho sinal de igual. Se eu tivesse sinal de igual, era equação. Se eu tenho sinal de desigual, tá? No caso, sinal menor, é uma inequação. Então, de novo, ó, eu tenho os valores de A, B e C. Eu preciso desses valores para a gente substituir. Mas, Michela, quem é A, quem é B e quem é C? Lembra? O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, aqui eu não preciso resolver nada. Olha, o x ao quadrado já está aqui. Quem acompanha ele nesse caso? Está aqui o k menos 2. Então, o meu A é k menos 2. Vou até colocar o parêntese aqui, porque lá está em parêntese, e vou colocar também. O B não é quem acompanha o x? Então, está aqui o B, ó, menos 6. Lembra que o sinal tem que ir junto. É negativo? Coloca parêntese. Apareceu o número negativo, coloca parêntese. E o meu C tá aqui, ó. É o termo independente que tá sozinho. O menos 3. Negativo também, ó. Coloca parêntese. Agora a gente vai trocar os valores de A, B e C pelos valores que eu tenho ali no cantinho. Vamos lá? Então eu tenho B ao quadrado. O B é menos 6 dentro do parêntese. Então por isso que eu gosto sempre de colocar o parêntese. Tá? Porque a gente tem perigo de levar o menos 6 sem parêntese e aí fazer errado. Então, aqui, ó, vai ser o menos 6 ao quadrado. Vou colocar de cá, tá? Então, vai ficar, ó, menos 6, que é o B, ao quadrado. Aqui, entre o 4, o A e o C, tem multiplicação. Então, tá aqui, ó, menos 4 vezes o A. Quem é o A? O outro parêntese com K menos 2. Vezes o C, que é o parêntese que tem menos 3. Isso tudo tem que ser o quê? Menor do que zero. Agora é só resolver. O que a gente vai resolver? Eu tenho aqui, ó.
essa potência e eu tenho essa multiplicação. Meu Deus do céu, Michela, como que eu resolvo isso? Calma, mais simples do que parece. Vamos começar pela potência? Todo número elevado ao expoente par fica positivo. Então, menos 6 ao quadrado vai ser 36. Aqui, o que a gente pode fazer? Eu tenho esse parêntese com K menos 2. A multiplicação, lembra de uma frase importantíssima que a gente estuda, tá? Da multiplicação? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu não preciso necessariamente começar a multiplicar o menos 4 pelo parêntese. Eu posso multiplicar o menos 4 pelo menos 3, porque eu junto que tem número, depois fica só para multiplicar pelo parêntese. Então, ó, menos 4 vezes o menos 3, ó, menos vezes menos vai ficar mais. 4 vezes 3 é 12, e aí agora, ó, vezes ainda esse parêntese. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei os números primeiro e deixei o parêntese que tem a letrinha por final. Isso tudo menor do que zero. Agora, ó, eu tenho outro parêntese aqui e para resolver esse parêntese é só fazer o quê? Chuveirinho. Aqui, ó, a gente vai fazer o chuveirinho e aí resolveu. Então, aqui, ó, 36, vamos lá. Mais 12 vezes K é só juntar, mais 12K. Mais 12 vezes menos 2, de novo, ó, tem o sinal de menos. Então, mais vezes menos, menos. 12 vezes 2, 24, isso tudo menor que zero. Agora a gente faz como a gente resolve a equação mesmo. Separa letra e número. O que tem letra tá de cá, ó. Opa, 12K. Então ele vai ser menor que. Aqui tá menos 24, vai passar 24 positivo. Ou mais 24. Aqui tá mais 36, vem pra cá, menos 36. Vamos continuar resolvendo aqui no cantinho, ó. Vamos resolver aqui. Então, eu tenho que 12K é o quê? Menor que. Lembra? Sinais diferentes a gente subtrai. Então, 36 menos 24 é 12. E a gente conserva o sinal do maior. O 36 não é maior? Então, vem o sinalzinho dele. Agora, do mesmo jeito. Então, K tem aqui o menos 12. Vou passar o 12 dividindo. E aí, o que a gente tem? Que o meu K tem que ser menor que menos 12 dividido por 12 vai ser menos 1. Então, K tem que ser o quê? Qualquer valor menor que 1. E aí, lembrando que se é menor que 1, o 1 não entra, tá? Tem que ser os valores menores. Ou menores que menos 1, desculpa. Agora, vamos lá. O K é menos 1. Então, na hora que eu trocar aqui por menos 1, tá? Eu vou encontrar um delta igual a zero, tá? Por quê? 1 é como se fosse o limite ali, tá? Para ser um valor negativo, vai ter que ser menor que menos 1, tá? Então, os valores menores que menos 1 é como se ele fosse a barreira. Não pode ser menos 1, tem que ser todos os valores menores, tá? Então, se eu trocar esse K por menos 1, vamos ver só o que acontece, ó. Se eu trocar aqui por menos 1, olha o que eu tenho. Menos 1, menos 2, então a minha equação vai ficar o quê? Menos 3x ao quadrado, menos 6x, menos 3 igual a zero. Se você for calcular o delta aqui, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Vai ser b ao quadrado, então vai ser o quê, ó? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que também é menos 3. Então, meu delta vai ser o quê? Menos 6 ao quadrado é 36. Multiplicando aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E olha o que a gente tem, ó, que eu falei pra vocês. 36 menos 36 é zero. Então, se o meu K for o menos 1, o delta é zero. Por isso que os valores têm que ser K menores que o menos 1. Porque se for só menos 1, vai dar zero. Então, para encaixar o que a gente está querendo, ele não pode ser igual a menos 1. Ele tem que ser menor que menos 1, tá bom? E aí, se fosse o K maior do que o menos 1, tá? Aí você teria outra situação aqui para o nosso delta. Mas nesse caso, tá aqui, todos os valores menores que menos 1, tá bom? Relembrando aí, então, recapitulando aí, para quem perdeu, sempre que o delta for negativo,
A minha equação não tem raízes reais, porque esse valor vai para dentro de uma raiz. E aí eu não consigo calcular raiz de um número negativo, raiz quadrada de um número negativo. Então fez o delta, encontrou o valor negativo, já coloca a solução vazia. Se estiver pedindo para encontrar algum valor onde não tenha raízes, a gente só precisa utilizar o valor de quem? Do delta. E aí a gente faz que o delta é menor que zero, e aí usar a fórmula do delta, substituir os valores, a gente chega na resposta final, tá? Então, essa aula aqui é sobre o delta menor do que zero. Então, a gente já falou de todas as possibilidades que tem sobre o delta, mas será que a fórmula de Bhaskara é a única maneira que tem para resolver uma equação de segundo grau? Não, tá? Tem outra maneira que a gente usa muito, que é soma e produto, e aí tem vídeo para vocês, tá bom? Não perca, então, que daqui uns dias tem vídeo aí, ó, sobre soma e produto. Então, essa foi a aula de hoje, e não esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Um super beijo e tchau!